a Spica usou a autoridade da Gula. Quer dizer, ela usou a nova autoridade da Gula no último resumo. E é por isso que a gente ficou sem entender nada, porque o capítulo não explicou nada e entrou no hiato. Tapei parou de postar, só volta sei lá quando. Então ficou no ar. O que ela faz? A gente não faz ideia nenhuma. É tudo uma loucura. O que o tal Eclipse Estelar faz, né? Eu não sei, nem você sabe. E é por isso que você veio nesse vídeo, porque a gente vai teorizar agora quais são as habilidades dessa nova autoridade. Esse vídeo provavelmente vai acabar sendo mais curto do que o normal, porque é só um vídeo de teoria, então eu não tenho tanta coisa assim pra falar, mas a gente vai teorizar aqui bonitinho sobre o que tá rolando. O que a gente tem pra saber primeiro? Vamos voltar lá pro começo do arco 7 para levantar um ponto. No começo do arco 7, a gente viu que a Rui não tinha o fedor de quem tem o fator, né? A gente vê lá no começo do arco a Rain falando: Subaru, tu tá fedendo. A Rui não fede, hein? Mas você fede. E o Subaru fica tipo, porra, era pra ela tá fedendo também. Ela também tem um fator. Que papo é esse? E a gente ficou, como assim ela não tá fedendo? O quê? E isso é uma coisa que vai ser bem importante até para essa teoria, porque a gente levanta todo aquele ponto. A gente tem duas possibilidades agora. A Rui pode ter autoridade, mas por algum motivo não estar fedendo, ou a autoridade pode realmente estar no Subaru, e aquela minha piada barra teoria de a Rui é a autoridade do Subaru, hahaha, talvez seja verdade. Talvez ela realmente seja a autoridade do Subaru e o fator esteja nele, mas a Rui só consiga utilizar as habilidades quando ela tá com ele, ou ela só desbloqueia as habilidades depois de entrar em contato com ele. Eu não sei, porque um detalhe bem estranho é que apesar do capítulo dizer que a Rui estava usando a autoridade, e ela basicamente está usando a autoridade mesmo, a gente tá vendo tudo do ponto de vista do Subaru, que ainda não entende exatamente o que tá rolando, né? Tanto que a gente não viu a habilidade sendo realmente explicada. E aí a gente junta isso com o fato de que a Rui nunca tinha usado nada até a hora que ela tava fugindo com o Subaru. E aí os dois estavam em contato direto quando o Subaru tava fugindo nas costas dela, e aí ela deu o teleporte. Ela utilizou a autoridade, uma das habilidades, ela usou uma das habilidades que ela tinha comido de uma pessoa quando ela era outra Rui, que era... Ela basicamente usou o Eclipse Lunar ali. Então a gente ficou com essa dúvida, entendeu? A Rui usou a autoridade, o que quer dizer que o fator ainda devia estar com ela. Mas ela só usou depois que ela ficou em contato direto com o Subaru. Estranho. Só que depois disso ela não precisava mais, ela não estava mais em contato com o Subaru, mas ela continuou usando. Então o Subaru só desbloqueou essa habilidade, a gente não tem certeza. Então como que a gente pode saber o que significa essa parada dela não ter o cheiro? Aí é que tá, se a gente olhar na Light Novel da Rota da Ganância, né, na Light Novel de Caçaneru, a gente vê que o Clind, né, como eu falei no meu vídeo sobre isso, o Clind tem uma autoridade, e é quase 99% de certeza de que é a autoridade da melancolia, tipo, bem na cara, mas ele não tinha cheiro. Se eu não me engano, e essa era a informação que eu queria ter absoluta certeza, é dito que ele, na verdade, provavelmente tem o cheiro sim, só que o cheiro do Subaru era tão forte que não conseguiam sentir o do Clind. Essa, se eu não me engano, é a explicação que eles dão ali. Só que aí a gente fica com a outra dúvida. Mas e antes do Subaru se encontrar com o Clind? A Rain nunca sentiu o cheiro? Ou a Rain nunca se encontrou com o Clind direito? Ou, tipo, teve a chance de prestar atenção nisso? Como que eles explicam isso? Ou será que o Clind realmente não tem cheiro? Porque essa é meio que acaba sendo uma das dúvidas que ele acabou tendo. Tipo, o Subaru fica... Como é que não sentiram o cheiro dele? E aí a Ekidna fala, provavelmente o seu deve ser muito mais forte e deve estar escondendo o cheiro dele. Ou sei lá. Porque a Ekidna também não sente o cheiro, mas ela fala, qualquer um que tiver o fator devia ter o cheiro. E aí que chega a tal da informação que eu tava esperando eu receber, mas eu lembrei de onde eu tinha visto ela praticamente pra confirmar, e é quase certeza de que, de qualquer forma, mesmo que ele tenha o cheiro ou não, a gente nunca vai saber, porque a Light Novel de Caçaneru fala que, né, o cheiro do Subaru tá escondendo, e em qualquer outro caso a gente tem duas alternativas. A primeira é que se você não fica usando a sua autoridade, né, se você fica muito tempo sem usar ela, por exemplo, o seu cheiro diminui, né, ele vai, eventualmente ele some. A gente já sabia isso mais ou menos por causa do Subaru, né, quanto mais ele morre, mais o cheiro aumenta, então se ele fica muito tempo sem morrer, o cheiro deve diminuir. É uma lógica normal. Só que aí a gente tem outra questão. As poucas vezes que a gente viu o Clind usando e o Subaru não tava perto, não tinha ninguém pra sentir o cheiro, porque a Rain já tava tirando uma soneca. Então realmente essa questão da Rui continua sendo um mistério. Ou ela tem cheiro, só que como ela tá junto do Subaru sempre, ninguém consegue sentir
sentir o cheiro direito, ou ela não tem o cheiro e o fator pode não estar nela. Ou existe algum jeito de esconder o cheiro, e o Clind sempre fez isso, e aí a Rui conseguiu fazer também de algum jeito. A gente não tem como saber exatamente. Então vamos seguir da hipótese normal, que é o fator ainda tá nela e o Subaru só esconde o cheiro por algum motivo. Então por que ela só conseguiu usar as habilidades depois de entrar em contato com o Subaru? A resposta seria roteiro. Não tem muita resposta, na verdade, é só o roteiro mesmo. Se o fator tiver só com a Rui mesmo e ela realmente não precisar do Subaru, ela só tá precisando do Subaru por causa do roteiro. Agora, se ela precisa do Subaru, porque o fator tá nele, a resposta tá aí, né? Ela precisa do Subaru porque o fator tá nele e ela é só uma extensão da autoridade dele. Mas agora vamos lá. Ela aparentemente então consegue ainda usar o Eclipse Lunar, porque ela usou pra conseguir essa habilidade lá, habilidade de teleporte. A gente não viu ela usando Eclipse Solar, então isso não é muito relevante. A gente nem precisa muito ver ela usando o Solar. Se ela consegue usar o Lunar, ela deve conseguir usar o outro. E aí a gente chega no tal Eclipse Estelar. Qual que é a questão dele? O capítulo menciona na narração como os outros arcebispos, né, a Rui Antiga, o Lei e o Roy, ou Lie e Roy, eram pecadores, eles faziam uma blasfêmia, né, até porque os caras mexiam lá com o Odlágono, então, tipo, o ciclo da vida, como eu já expliquei em outros vídeos, o ciclo da vida ali, basicamente, tipo, a pessoa morre, a alma dela vai pra Odlágona, a Odlágona dá uma lavadinha na tua alma ali, limpa ela bem e joga de volta pra outra pessoa usar, né, pra ser outro corpo, mas enquanto ela tá te limpando ali, ela guarda todas as suas memórias, a sua história lá, e é assim que cria um livro dos mortos lá na biblioteca da Torre de Pleiades e etc. E o que os caras basicamente faz é, tipo, com a autoridade deles, os caras estão invadindo esse processo, eles falam, não, eu peguei as memórias, eu peguei o nome, eu peguei as habilidades, hahaha, eu vou atrapalhar a Odlágona, e aí a Odlágona não consegue fazer essa manutenção das almas. Então os caras estão invadindo algo sagrado, né, um processo sagrado ali, né, porque, tipo, a Odlágona é meio que Deus, então eles estão interferindo no trabalho de Deus, entre aspas. Blasfêmia é essa parada. E o Subaru menciona que a Spica vai ser, basicamente, né, ela vai ter que trilhar esse caminho de redenção, de desfazer os erros, ou de corrigir os erros que eles cometeram no passado, né, a nova Gula vai ter que corrigir os erros da antiga Gula. E então, seguindo essa lógica, né, a minha teoria sobre o que a autoridade faz é que ela cortou o acesso à alma, tá ligado? Das pessoas, porque, né, os zumbis estão sendo revividos usando a alma dos mortos, e a autoridade, né, o Eclipse Estelar, basicamente tá sendo, acho que a Rui impedindo que acessem a alma, né, já que a autoridade da Gula tem acesso direto às almas lá e interferindo com a Odlágona, a Rui deve tirar esse acesso das outras pessoas. Basicamente, o que ela fez com a Lâmia quando ela comeu o nome da Lâmia, eu imagino que seja ela ter enviado a alma da Lâmia de volta pra Odlágona, ou impedido que a Sphinx tenha acesso à alma da Lâmia de novo. Basicamente, ao invés dela tirar e atrapalhar a Odlágona, agora ela tá protegendo a Odlágona, que volta nessa ideia, né, de tipo, antes eles faziam blasfêmia e atrapalhavam o processo, agora ela tá seguindo uma redenção e ajudando a proteger esse processo. Eu acho que essa é meio que a ideia que eles estão tentando, e essa é a minha teoria, tá ligado? Ela tá impedindo de alguma forma que acessem a alma. Talvez eu esteja completamente errado, mas aí a gente vai ter que esperar o Tapei voltar pra gente descobrir. Agora, o que ela é capaz de fazer com isso, eu não faço ideia ainda mesmo, porque, né, como a gente sabe, quando ela come as memórias, as pessoas ficam com amnésia. Quando ela come o nome, as pessoas esquecem dela, mas com o Eclipse Estelar nada disso aconteceu. Mas, como consequência, né, ela tinha acesso às memórias da pessoa, e ela podia usar o Eclipse Lunar para usar as habilidades, ou poderia usar o Eclipse Solar para se transformar na pessoa, e também meio que usar as habilidades. Isso nunca ficou 100% claro, tipo, uma coisa ela usava as habilidades, na outra ela tomava a aparência da pessoa, mas aparentemente nunca ficou muito claro se a pessoa, tipo, ela tomava a aparência da pessoa e aí você usava as habilidades da pessoa também, ou se todas as vezes que os gêmeos da Gula usaram o Eclipse Solar, eles estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tipo, eles se transformavam na pessoa e aí usavam o Eclipse Lunar pra poder usar as habilidades junto. Isso nunca ficou 100% claro, mas, tipo, só no caso do Raid, mas aí no caso do Raid era porque o Raid assumiu o controle. Então, tipo, é claro que o Raid vai conseguir usar as habilidades do Raid, porque ele é o Raid. Então, sei lá. De qualquer forma, nada disso acontece no Eclipse Solar. Então, não sei se ela vai conseguir ainda usar as habilidades com o Eclipse
eclipse lunar ou algo do tipo, mas felizmente o eclipse solar não tem a parte ruim, né? Então ela não deleta mais a memória de ninguém e ela não deleta as memórias dos outros sobre a pessoa, o que é muito bom, mas vamos torcer para que a parte boa permaneça e ela ainda consiga, tipo, copiar as habilidades, pelo menos. Já que agora ela não rouba tudo da pessoa, vamos torcer para talvez ela conseguir copiar, pelo menos, ou algo do tipo. Acho que seria legal, só que ao mesmo tempo acho meio zoado porque é uma ideia maneira, mas eu acho que ia ser muito apelão, então talvez não fosse tão legal. E é claro, é bem provável que ela eventualmente vai aprender a devolver memórias, tipo, isso, principalmente com o Subaru falando, Rui, você consegue devolver memórias? E ela, tipo, não, e aí o Subaru, tipo, ok, valeu a pena tentar agora. Provavelmente uma hora ela vai conseguir. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido a teoria. A maior parte do vídeo foi eu primeiro tendo que explicar qual é a situação sobre os fatores e se ela tem a autoridade ou não, se o Subaru tem a autoridade ou não, e a resposta é a gente não sabe, ela pode ter ou pode não ter. Por que que ela fede? Porque o Subaru fede mais do que ela, talvez, ou porque talvez ela não fede, ela usa desodorante, talvez. E de quebra eu ainda expliquei um pouquinho do Clind, né? Tipo, o Clind na Light Novel de Castanheiro era porque o Subaru fedia demais, e em qualquer outra situação era porque a Rain, de alguma forma ou de outra, não ia ter como sentir o cheiro dele. Ou porque ele provavelmente não estava fedendo por não usar a autoridade há muito tempo, ou porque quando ele usa a autoridade ela já estava dormindo. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, comenta, se inscreve, vire membro. A gente continua sem membros novos, por favor, virem membros, me ajudem. Mas muito obrigado a todo mundo que continua sendo membro. É isso aí, rapaziada. Vejo vocês na próxima. Falou!